Hoje a chapa está quente lá dentro da Câmara dos Deputados em Brasília. Um deputado do PSOL pode ser cassado. Teve um parecer favorável. O que ele fez? Nada demais. Bateu num cara dentro da Câmara dos Deputados e chamou o Lira de ladrão. Tá? Se fosse um cara de direita, ele precisava estar preocupado. Mas enfim, nós vamos estar analisando o que pode acontecer sobre isso. Também na CCJ tem um julgamento muito importante acontecendo hoje. A PEC, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, está em ampla discussão. E já dizem que se houver aprovação de algumas PECs anti-STF, o STF vai dizer que é inconstitucional. Bora entender tudo isso? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e a gente já parte direto para o vídeo. Vamos lá. É o seguinte, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ele deu um parecer favorável contra o Glauber Braga, que é marido da Sâmia Bonfim, também do PSOL, partido do Boulos. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um parecer preliminar contra o deputado federal Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. É a extrema radicalização da esquerda, o PSOL. Tá? Foram 2 votos contrários e 10 votos favoráveis à continuidade das investigações que miram o parlamentar. Gente, é 80% de votos pela cassação dele. É óbvio, isso foi o parecer, foi aprovado, ainda vai ter o julgamento, mas a chance dele ser cassado aqui é literalmente grande. Por quê? Só porque ele bateu no cara do MBL? Não, porque ele chamou o Lira de ladrão. O processo é relatado no colegiado pelo deputado federal Paulo Magalhães, que é do PSD da Bahia, que se manifestou a favor da continuidade do processo. A representação contra Glauber Braga foi apresentada pelo Partido Novo e pede que o deputado perca o mandato por agressão contra um integrante do Movimento Brasil Livre, MBL, dentro da Câmara dos Deputados. O Novo alega que o carioca teria quebrado o decoro parlamentar ao retirar um militante do MBL da Câmara dos Deputados. Na ocasião, o deputado empurrou e deu pontapés para retirar Gabriel Costaneiro do espaço da Câmara depois de ter sido provocado verbalmente pelo militante. Pois é, durante a defesa, o Glauber Braga falou que isso é uma perseguição do Lira, chamou o Lira de bandido, de ladrão. Meu irmão, eu vou te ser sincero, por causa do MBL, é que se dane-se, é lógico que ele não ia ser cassado. Agora, na defesa, ele ter utilizado o argumento de que o Lira é ladrão, isso pode dar cassação para ele. Não tenha dúvidas sobre isso. Vamos falar de anistia? Pois é. O projeto de anistia está sendo votado hoje na Câmara dos Deputados, assim como a PEC, que trata da limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Algo ilegal aconteceu, porque um ministro do STF falou sobre um caso que ele poderia julgar. Isso não pode, tá? Isso é vedado pela Lei Orgânica da Magistratura. Se a anistia para presos do 8 de janeiro passar, será declarada inconstitucional, afirmou ministro do STF. A tramitação do projeto de lei denominado PL da anistia na Comissão da Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e sua possível votação em plenário são considerados pelo Supremo Tribunal Federal como um claro desvio de finalidade. A informação é da Globo News. O que a Globo News fez? A Globo News estava como que uma espécie de turminha militante comemorando o fato de que os ministros do Supremo Tribunal Federal falaram abertamente, olha, se aprovar, a gente declara inconstitucional. Vai ficar preso, são opositores, essa turma aí não tem que ter anistia não. É até ladrão de banco, gente que cometeu crime pesado, conseguiu anistia, a galera da esquerda. Será que a direita não vai conseguir? Né? É complicado. Eu acho muito injusto, né, as penas que foram dadas àquelas pessoas que, sabe, infelizmente cometeram aquela bobeira que foi o 8 de janeiro. Né? Então, foram, sinceramente, jogadas às covas dos leões. As pessoas que estragaram sua vida por causa do 8 de janeiro. Mas, enfim, as penas são desproporcionais. Qualquer jurista sério, eu estou falando de juristas sérios, porque tem uns aí que o foco é a lacração. Não, jurista sério, ele sabe. Não houve a individualização da pena, né, da conduta, o julgamento com a tese de crime multitudinário é
bizarro, é teratológico. Então, assim, um monte de coisas que aconteceu que assusta, né? Assusta qualquer aplicador do direito. Mas você quer saber outra coisa que assusta? É isso aqui. O governo Lula prepara uma nova rodada de aumento de impostos. Ai, prepara o lombo que lá vem chuchu, tá? O que está acontecendo? Só para vocês entenderem. É o seguinte. Tem uma lei que se chama Lei do Orçamento, né? E essa Lei do Orçamento é enviada ao Congresso Nacional que vai aprovar essa Lei do Orçamento. E lá tem um relator. Esse relator vai fazer análise dos pedidos do governo. A primeira coisa que chegou, né, e aí eles falam dos memes, mas a primeira coisa que chegou é aumenta imposto. O relator falou, não dá pra gente aumentar imposto não, peraí, nós já estamos sangrando aqui, vocês têm que parar de gastar. E aí o Haddad falou, não vai aumentar não? Vou começar aqui aumentando por decreto. Pois é, vai ser liberado decreto agora para os estados cobrarem mais impostos contra você, cidadão brasileiro, pagador de impostos. E o Boulos? Vamos falar um pouquinho do Boulos? Olha isso, né? Assim, é impressionante, né, a disfarçatez que essa galera aí que, sabe, dizem, né, que, nossa, é um debate sério, a corrida eleitoral é uma coisa muito séria, né? E aí ele caiu de cima do Pablo Marçal falando, você deu um processo. E o Pablo, mas prescreveu, mas você deu um processo. Pois é, olha o que todo mundo descobriu agora. Boulos fica 6 anos sem ser encontrado pela justiça e o processo prescreveu. E o promotor lamenta. Por que será que o Boulos era procurado pela justiça? Melancolicamente, se trabalhou pela confecção da justiça, mas o criminoso, o promotor chamou o Boulos de criminoso, conseguiu fugir por manobra jurídica. Lamenta o promotor João Carlos de Camargo Maia, membro do Ministério Público Paulista, em documento de 5 de outubro de 2022, no qual ele é obrigado a reconhecer a extinção da ação movida contra o hoje candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, por acusação de, escute-me, dano ao patrimônio público. O que é que o Boulos fugiu da condenação? Dano ao patrimônio público. Então tá, deixa ele para cuidar do patrimônio público, deixa. Boulos foi processado por envolvimento no episódio conhecido como a desocupação de Pinheirinho, em janeiro de 2012, quando foi preso em flagrante sob a suspeita de ter atirado pedra contra uma viatura da Guarda Municipal em São José dos Campos e incitado famílias desalojadas a danificarem o ginásio de esportes da cidade, onde ocorria o atendimento oferecido pelo município. Olha que gente boa para governar a prefeitura, gente. Olha que gente boa. Segundo Maia, a prescrição foi obtida por meio de ato, investimento em escritórios, chincanas jurídicas, fuga de oficiais de justiça, recursos mirabolantes e habeas corpus. Já Boulos te diz tratar do caso de ineficiência da justiça, no qual foi o mais prejudicado por ter sido processado anos sem conhecimento. Pois é, isso aqui é o que a mídia queria te empurrar, dizendo que são as pessoas mais preparadas para tomar conta de uma capital como São Paulo, maior metrópole do Brasil. Isso aqui é o retrato que eles queriam te dizer. Olha, pessoa maravilhosa, muito gente boa, sabe cuidar muito bem do patrimônio público, né? Vai tacar pedra na GCM. Pois é, né? Isso aqui o cara foi preso em flagrante. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa discutir, eu tinha falado no último editorial, vocês pediram para mim comentar novamente. A Procuradoria-Geral da República foi contra nova prisão do Oswaldo Eustáquio e também do Alan dos Santos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, contrariou a Procuradoria da República ao decretar uma nova ordem de prisão preventiva dos militantes bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos no último dia 14. A dupla já estava foragida de uma outra ordem de prisão assinada por Moraes durante o governo Bolsonaro. O pedido de prisão de Eustáquio e Alan dos Santos foi feito pela Polícia Federal. A PGR foi contra. Não existem atividades ilícitas, novas ou recentes, aptas a indicarem a permanência de riscos à ordem pública, à instrução criminal ou aplicação da lei penal, escreveu o procurador Paulo Gonet. Mesmo assim, o STF
ignorando que o custos leis, ou seja, o fiscal da lei é o Procurador-Geral da República, meio que ligou foda-se e o Alexandre de Moraes falou: são meus inimigos, prende logo. A mais pura e ampla democracia relativa que nós vivemos, né? Vamos lá. Carlos Bolsonaro fez uma publicação. Blogueira da Globo, fiel defensora do Lula, é pega fazendo fake news ao vivo pelos próprios colegas de militância. A ânsia dos militantes travestidos de jornalista por justificar o injustificável é tão grande de forma a agradar seus donos que é difícil exercer qualquer controle sobre a sanha de mentir de forma descarada e cretina. O que a Catanhede, né, fez? Ela falou que, olha, porque foi muito bem a decisão do Alexandre de Moraes de retirar o X do Brasil, uma coisa maravilhosa, muito boa. Tanto é que lá na França tiraram também o Telegram da França, expulsaram. Na hora, o Demetrio falou, opa, não foi isso que aconteceu na França não, tá rolando uma fake news do bem aí, tá? Volta atrás, vamos corrigir a fake news do bem, porque não é uma fake news do mal, não. É da esquerda, então é do bem. Lá na França, prenderam o dono do Telegram, que criou o Telegram. Fizeram foi a prisão dele, mas não tirou nenhum aplicativo do ar, isso não aconteceu, não. Pois é, ficou feio, né? Ficou muito feio essa mentira aí, e na verdade o que aconteceu foi isso, né? Em momento algum foi feito qualquer intervenção no sentido de tirar o Telegram da França. Então, fake news da Globo pode, né? Vamos lá, pessoal. Matéria do Globo. Pastores contrariam lei eleitoral e fazem culto com apoio a Nunes em São Paulo e pedidos de voto pelo país. O que acontece? É vedado, né? Sindicatos, igrejas prestarem apoio, fazerem apoio, chamar em culto, fazer esse tipo de evento para apresentar o candidato, tá? Acontece que o Ricardo Nunes está com foda-se para isso e está com a galera toda. Inclusive, o Malafaia é inimigo mortal, né, do candidato que está ultrapassando aí o Nunes, né? E aí agradeço ao Malafaia. Acho que um pouco da rejeição do Nunes, né, e do crescimento é por causa dos ataques, né? O Malafaia está contribuindo com isso. Pregação política. Há um mês do pleito, igrejas evangélicas estão em clima eleitoral, com pastores mobilizados para eleger representantes alinhados a valores e interesses religiosos, apesar da lei eleitoral proibir a campanha em templos. Muitas dessas pregações políticas se multiplicam e ganham maior alcance na internet, em transmissões ao vivo ou em publicações nas redes. O que está mais tendo apoio, né, desses pastores, dessas igrejas, é, sem sombra de dúvida, o Ricardo Nunes. Vamos lá. É o seguinte. É impressionante que o Estadão, de uns dias para cá, resolveu ser crítico ao governo Lula, né? Ser muito crítico. A revista Oeste publicou uma matéria aqui, né? Brasil pega fogo e governo Lula não reage, dizem Folha e Estadão. Em meio às queimadas, ministros do petista aparecem perdidos e o Congresso não se move. Achei interessante o comentário aí. Ele escreveu: fingir espanto com a incompetência, hipocrisia e as contradições petistas não dá, ainda mais por parte do Estadão e da Folha. Sem sombra de dúvidas, podemos dizer com toda clareza, com toda coragem, sem medo de errar, que, sem sombra de dúvidas, Folha e Estadão não são enganados, são cúmplices desse governo que está aí. Outro ponto que a gente precisa discutir é esse aqui, a PL da anistia na CCJ, que foi alvo aí, né, de mais um, vamos dizer assim, boicote. Sem votos na CCJ, a PL da anistia fica para depois das eleições. A oposição ao governo Lula da Silva não conseguiu votos suficientes para incluir na pauta dessa quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei que prevê a anistia aos presos e condenados pelos atos de vandalismo que ocorreram em Brasília em 8 de janeiro. Inicialmente, o texto constava na pauta da terça-feira, mas em virtude da obstrução do governo, o texto sequer chegou ao relatório ser lido, né?
A expectativa da presidente do colegiado, que era Caroline de Tone, era incluir ela na extra pauta da sessão de hoje, da CCJ, mas para isso era necessário 34 votos, e a oposição não conseguiu os 34 votos para colocar em votação o PL da anistia. Literalmente tenso isso. Outra coisa que a gente precisa falar é do fato de que não existem heróis na política. Vocês lembram do Sérgio Moro, que era o grande herói da Lava Jato, o caçador de corruptos? Pois é, tem algumas coisas que às vezes nos surpreendem e negativamente. Matéria, essa aqui é a cara da República, é a cara do Brasil. Moro vai à festa de ministro de Lula. Pois é, teve lá todo no evento, né, prestigiar os amigos, né, do rei. Pois é, desafeto de Lula desde os tempos da Lava Jato, o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro prestigiou o aniversário de um ministro do atual presidente da República na noite dessa terça-feira, em Brasília. Moro compareceu à comemoração do ministro do Turismo, Celso Sabino, que é deputado licenciado pela União Brasil, partido do ex-juiz. O senador estava acompanhado da esposa, a deputada Rosângela Moro. Além do casal Moro, a festa contou com a presença de diversos ministros do governo Lula, entre eles Alexandre Padilha, André Fufuca, André de Paula e outros, né? A comemoração ocorreu na mansão do deputado federal Gilvan Máximo, que é do Republicanos, e teve ainda outras autoridades presentes, como o atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O que acontece em Brasília fica em Brasília, né? Bem assim, até que alguém da mídia demonstre isso para todo mundo. Então, assim, muitas pessoas ficam criando heróis, sem ter as críticas adequadas àquelas pessoas. E infelizmente, né, acaba se decepcionando. Muita gente depositou a fé e a confiança no Sérgio Moro, que queria ser o presidente do Brasil. E sabe, essa imagem aqui mostra uma coisa. Ainda bem que não foi, né? Pessoal, obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo editorial. 9 horas, estou aqui de volta com vocês. Abraço.